Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus. Nós vamos aqui começar a live. Hoje é live no Instagram. Louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Vamos entrar aqui. Nós estamos aqui, mais uma vez, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui estamos para pregar o Evangelho, falar da bondade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Espírito Santo por esta oportunidade, agradecer ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, por este momento tão especial, que é pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus que esclarece os fatos, né? Esclarece aquilo que precisamos para chegarmos nas mansões celestiais. Queremos dar bem-vindo aqui, missionária Áquila, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a missionária Áquila, abençoe o evangelista Tiago e abençoe o nosso netinho, meus cabelos caracolados, Samuel Barbosa, né? Que Deus abençoe vocês ricamente, com saúde, prosperidade, vitória, bênção recalcada, sacudida e transbordante. Vamos continuar falando sobre aquele evento tenebroso quando Jesus se encontra com o homem possesso lá em Gadara. Nós queremos dar continuidade. Começamos um assunto sobre demonologia, falamos bastante e agora nos deparamos com essa história belíssima, que é um filme de terror escrito na própria Bíblia, algo tenebroso, onde um homem que morava no cemitério, que certamente se alimentava de defunto, de cadáveres, um homem que era o terror de toda comunidade que morava ali nas terras de Gadara, um homem que era preso pelas autoridades com grilhões, correntes, cadeados, e ele, em momento, possesso pelos demônios, ele ali quebrava tudo, esmiuçava tudo, ficava solto, morava entre os sepulcros, aterrorizava aquela cidade, a cidade de Gadara, principalmente na parte da noite, intensificava aquela possessão na vida daquele homem,
As pessoas que moravam ali tinham pavor, medo, não saíam de casa, evitava andar à noite pelas madrugadas, porque se encontrasse aquele homem possesso, poderia acontecer, né, algo terrível. Então aquele homem ali aterrorizava toda a cidade e o povo temia com aquele homem possesso. Possesso não por um demônio, mas por uma legião. Jesus pergunta: como é o teu nome? E ele diz: legião. Legião é o meu nome. Jesus liberta aquele homem e ele quer e deseja ser seguidor do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: não, não me segue. Fica aqui na tua cidade, prega o evangelho a essas pessoas e diz o quanto Deus foi misericordioso com a tua vida, como Deus te salvou, te libertou. E ali aquele homem se torna um missionário nas regiões de Decápolis, pregando o evangelho. Quando eu falo de alguém dar testemunho dentro de igreja, eu quero até aqui abrir um parêntese para falar sobre esse detalhe de testemunho dentro de igreja. Olha, meus irmãos, eu sou pastor há alguns anos e sei o que é pastorear, cuidar de rebanho, cuidar de igreja, conheço a liturgia de um culto, né? Sei o que é bom e sei o que é ruim, sei o que edifica e o que prejudica. Existe alguns testemunhos dentro da igreja que não traz edificação para seu ninguém. Hoje eu sei o quanto é importante, antes de você dar um testemunho na igreja, conversar com o seu pastor, conversar com a sua pastora e explicar o que vai falar. Porque dependendo do que você falar, há uma interpretação errada, chula, perigosa, atrapalhada e pode confundir as mentes das pessoas. Então, cuidado quando você diz: vou contar um testemunho. Cuidado quando você diz: eu preciso contar um testemunho. Esse testemunho eu vou contar. Cuidado. Às vezes o que você pensa que é uma edificação se torna, na verdade, uma interpretação errônea, chula, perigosa, atrapalhada e pode afastar vidas, acordar sentimentos carnais, acordar mentes maldosas, poluídas, não libertas. Por exemplo, antes de dar o exemplo, eu quero aqui saudar com muito carinho a presença do nosso caminhoneiro de Jesus, o irmão Vânio Lopes. Pai do Senhor, boa noite. Um abraço aí na irmã Divina, na Lauriene, na Loren. Deus abençoe sua família, sua casa, irmão Vânio. Que Deus te abençoe, meu amado.
saúde para o senhor e toda a sua família, em o nome de Jesus. Às vezes a pessoa fala, eu vou dar um testemunho aqui, pastor, uma mulher, no caso uma mulher, vou dar um testemunho aqui e vou contar da minha vida que eu vivia em prostituição, com quantos homens eu saí, os programas que eu fazia, eu era uma ex-prostituta, como o diabo me usava, como eu era usada pela pombagira. Olha, depender de mim, como pastor de igreja, o tanto que eu já sofri, o tanto que eu conheço, crente, liberto e não liberto, o tanto que eu já dirigi várias igrejas, entendeu? O tanto que eu já conheço o que é isso dentro de igreja, que é um conselho da minha parte, não dê esse testemunho. E se for dar, dê passando por cima, cortando minúcias, detalhes, né? Cortando, fazendo corte em coisas que não vai trazer edificação nenhuma, e sim destruição. E aquilo dali mancha a imagem da pessoa, porque muita gente que está ali na igreja escutando aquela senhora, aquela mulher dando aquele testemunho, não vai levar para o lado bom, leva e interpreta para o lado mal, e fica olhando para aquela senhora, para aquela moça, para aquela mulher, com olhares carnais, mundanos, e começa a interpretar a coisa errada. Então, quer dar um testemunho? Dá, porém, que esse testemunho seja para a glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cortando detalhes, corta os detalhes, as minúcias, aquilo que pode ser chulo, a linguagem chula, né? Aquilo que pode acordar sentimentos carnais, corta. Aquilo que pode servir de escândalo, corta também. Não fala, entendeu? Assim, é bom a orientação do pastor, da pastora, da igreja, da liderança, para que você seja orientado, orientada como contar o seu testemunho, para depois não servir, né, de pedra de tropeço, escândalo, risadas, né, gargalhadas e outras coisas que acontecem nos corredores das igrejas, depois que o testemunho ali é dado. E palavra dita é como uma flecha lançada, ela não volta mais. Então vigia com o testemunho que você vai contar. Ele pode não edificar vidas. Queremos dar bem-vindo ao nosso Neto Souza. Pai do Senhor, boa noite, saúde aí para Neto Souza. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Irmã Divina, Pai do Senhor, boa noite, saúde para a senhora e toda a sua família. Cooperadora Rafaela, Pai do Senhor, boa noite. Deus abençoe aí a Milena, Karina, Débora, a sua mamãe, irmã Maria Antônia. Um abraço no presbítero Carlos Henrique. Irmã Divina, um abraço aí no irmão Vânio, caminhoneiro de Jesus, Lauriene, a Loren. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, em o nome de Jesus. Então, né, eu estava dirigindo uma igreja em um determinado local, e um dia um rapaz se dirigiu a mim. Eu estou contando isso por quê? Porque aqui, no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, Jesus liberta o endemoniado gadareno e manda ele contar testemunho
lá em Gadara. Então ele se torna ali um missionário de Jesus, contando como Jesus o libertou de uma legião. Porém, pegando esse gancho, né, eu quero trazer para os dias atuais. Então um rapaz me aborda como pastor da igreja e fala: pastor, eu tenho um testemunho para contar. E eu perguntei para ele: é bom que você me adiante o detalhe do testemunho que você vai contar. Ele disse: não, eu era homossexual, saía com vários homens, fazia programas assim, assado, e desde de tal idade até certa idade eu era homossexual. Minha vida é uma vida podre, nojenta, promíscua. O diabo me usou igual um copo descartável, né? Eu era possuído pelo demônio tal, demônio. Eu falei para ele: irmão, deixa eu falar uma coisa para o irmão. Eu não sou muito a favor de contar testemunhos, que esses testemunho pesado, testemunho tenebroso, testemunho promíscuo, testemunho, sabe, tem uns testemunhos que não causa edificação. Não, ele causa destruição. Então eu falei para ele: olha, se depender de mim, você não contaria isso, porque você é um obreiro, casado, prega a palavra, pregador itinerante aí, prega, um homem de Deus, ora, o povo tudo recebe essa unção que você tem. A partir do momento que você contar o testemunho na igreja e dizer quem você era, a igreja, ela é cheia de mentes, de pessoas que têm uma maturidade. O irmão era, hoje não é mais. Ponto final. Já tem outros que têm uma maturidade de menino, de criança. Outros têm uma maturidade tem uma interpretação de incrédulo, uma interpretação racional, uma interpretação diferenciada. Cabeça de gente, cada um pensa, cada um tem uma sentença diferente, pensamento diferente, uma análise diferente, uma interpretação de um jeito, de outro jeito. Você vai contar isso daí, tudo bem. Mas aí, quando você chamar o povo para frente, para você orar e impor as mãos, muita gente não vai, outros vão rir de você, virar a cara para lá, não vai ter mais aquela credibilidade de homem de Deus, né? Por conta dessa toda essa vida para trás aí. Porque não fala assim, né? Jesus me libertou, né? Para que falar que era homossexual, saiu com quantos homens, fazia isso, fazia aquilo, e fica um negócio muito assim, sabe, uma linguagem chula, uma coisa ruim, desagradável. Você começa a olhar para a pessoa, já começa a olhar diferente. Infelizmente, ser humano é assim. Não é todo mundo que está dentro da igreja que está liberto, que está salvo, que está maduro, que está experiente, que entende, que compreende, que aceita, que aprova. Não é bem assim. Não se engane com a igreja. A igreja tem todo tipo de gente. Então, dependendo do que você falar, você vai se queimar. Você se queima, se torra a si mesmo. Não precisa de mais ninguém para desgraçar a sua vida. Você mesmo se desgraça pelas suas próprias palavras. Testemunho é contado com sabedoria. E eu expliquei para ele como deveria contar aquilo ali para não causar uma mal imagem à sua pessoa, não descredibilizar o seu ministério, a sua chamada de pregador. Então tenha cuidado com isso. Nem todo testemunho convém contar na igreja. Jesus fez um milagre na minha vida. Pronto, glorifica o nome de Jesus e ponto. Não precisa estar entrando em detalhes. São esses detalhes
que às vezes não ajuda. Não ajuda. Deus abençoe a nossa irmã Mariazinha. Deus abençoe a senhora. Um abraço aí em toda a sua família, Mariazinha. Deus te abençoe. Saúde para você e toda a sua família, em o nome de Jesus. Deus abençoe o nosso querido irmão Milton Vilela. Pai do Senhor, boa noite. Saúde para o Senhor, toda a sua família, toda a sua casa, em o nome de Jesus. Então, esse negócio de testemunho é uma coisa séria e tem deles que não edificam. Eu estava pastoreando uma cidade satélite aqui em Brasília, alguns anos atrás, e congregava conosco uma senhora que era ex-garota de programa. Escuta isso. Escuta isso. Ex-garota de programa. Congregava comigo e era casada, bem casada. Ela era ex-garota de programa. Ela era bem casada com o tesoureiro da igreja que eu pastoreava. Então, aquela mulher, ex-garota de programa, casada com o tesoureiro da igreja. E congregava conosco ali, aquele casal. Um dia, uma festa muito linda, maravilhosa, congresso, não sei se era de mocidade, acho que era. Nós convidamos um pregador. E a festa, muita gente, tinha ônibus na frente da igreja, e um cantor, pregador, um festaço. E aquele pregador, o infeliz do pregador, mas um pregador tem que ser sábio, inteligente, maduro, vigiar no que diz, vigiar nas palavras. Aquele pregador, pregando ali, se emocionou, e na hora que ele se emociona, ele olha para aquela senhora, esposa do tesoureiro da igreja, e disse para ela: eu te conheço. Quando ele falou, eu te conheço, eu gelei. Digo, Deus do céu, amado e querido Jesus, segura a língua desse homem, Jesus, porque eu sabia que aquela mulher era uma ex-prostituta, casou com aquele homem, foi liberta da prostituição, e aquele homem estava ali firme nos caminhos do Senhor, cuidando da casa do Senhor, da tesouraria da igreja, um homem maravilhosamente competente, uma bênção. Ela também, uma mulher tranquila, quieta no lugar dela, mas o pregador disse: eu te conheço. Quando disse eu te conheço, eu gelei. Irmãos, eu tenho algumas experiências na vida pastoral, cuidar de igreja, chamar cantor e pregador. Eu tenho algumas experiências, exemplos, vivência, conhecimento empírico do que é isso. Por isso que eu sou muito receoso, cuidadoso, zeloso. Olha, às vezes alguém fala, o pastor, ele é exageradamente diligente. Sou assim, sabe? E aquele pregador continuou dizendo: quando eu era incrédulo, olha que coisa, quando eu era incrédulo, eu encontrei contigo na vida mundana, e eu fui um dos que tive contigo contato sexual. Ele pensou que contando aquilo ali edificaria alguma coisa para ele, dizendo que agora ele era liberto e dizendo que aquela mulher também agora era liberta. Mas isso aí sujou a imagem da mulher, porque o marido dela estava lá,
ela congregava ali, era ali a igreja ali era a sua família espiritual. A mulher ficou branca, pálida. Ela teve um choque tão grande com aquela palavra que ela deu ânsia de vômito, começou a vomitar. O marido ficou pálido, olhando para mim com os olhos arregalados, parecendo que ia saltar da caixa, como se diz assim: pastor, e agora? O que? Pastor, olha essa situação aqui, pastor. O pregador percebeu, se perdeu nas palavras, sabe? Abriu aquele caminho, não soube fechar. E aí a festa ficou assim meio tenebrosa, parece que uma nuvem negra desceu dentro do templo assim. A curiosidade das pessoas aflorou. Como assim? Gente que estava ali, crentes e incrédulos, assistindo o culto. Era um festaço. Gente assim, lotada. E eu perdi assim, por um momento assim, eu fiquei: o que é que eu faço? Meu Deus do céu, eu sei que estava no final da pregação, o pregador se perdeu assim, quis fechar o negócio, quis remendar, parece que vai remendando, vai ficando pior. Tem coisa que não adianta remendar, consertar. Parece remendo de pano novo, como disse Jesus. Não faça remendo em tecido velho, remendo novo em tecido velho, porque isso não adianta. Vai rasgar e o rasgão vai ser maior, o buraco vai ficar maior ainda. Então parece que ele estava ali querendo fazer um remendo em pano velho. O remendo era novo, mas o pano era velho. Não faça remendo em pano velho, né? Remendo novo em pano velho, não faça. E se perdeu ali, querendo fechar o assunto. Pô, botou o microfone na minha mão. Verdadeiramente é aquilo que o povo fala. Eu é que não quero essa batata quente na minha mão. Já pegou uma batata quente assada em fogueira, a fogueira da idolatria do João, da festa junina, da festa pagã, da festa que estão colocando dentro da igreja, e que eu não quero me estender agora nisso, mas já pegou uma batata quente na mão? Não tem que suporte segurar. Aquele microfone na minha mão, naquela situação ali, estava pesando 1 tonelada. E estava pegando fogo. E aí eu levantei a igreja. Levantei a igreja, o povão levantou. Digo: irmãos, feche os olhos, vamos orar. E ali estendi uma oração, né? E já acionei alguns obreiros para pegar a irmã que estava com ânsia de vômito, levar lá para a secretaria, tesouraria, lá para dentro, junto com o marido dela, que era tesoureiro, tinha acesso lá. Leva lá para dentro, né? O pregador sentou, mas ficou pálido, desconfiado, como se diz assim, não é por nada não, mas eu não sei para que eu toquei nesse assunto, e com certeza no final da festa o pastor vai me dar uma chamada. Isso era com certeza, porque todo mundo já me conhece. Poderia muito bem, já viu quando alguém diz assim: irmão, você perdeu uma linda e maravilhosa oportunidade de ficar calado. Ô irmão, coisa mais linda é você ficar calado. Tem coisa que não edifica, destrói. Foi aquela palavra que ele deu ali. Como é que um pregador olha para uma mulher ali, já convertida, casada, a vida pregressa dela toda perdoada, e ele olha para ela e fala: eu
quando andava ali, naquele local, que eu não vou falar aqui, porque aí dá muita gente vai saber o que é. Me encontrei com você no mundão e a gente teve um caso. Você era garota de programa e eu era da bagaça. Hoje estamos aqui, eu pregando o evangelho e você aí crente em Cristo Jesus. Por isso que eu digo testemunho. Os crentes pensam na sua infantilidade, na sua imaturidade, na sua criancice, meninice. Pensa que todo testemunho edifica. Nem todo testemunho edifica. Coloque isso nessa cabecinha. Será que você não tem a mente de Cristo, não? Será que você não tem a mente de Cristo para raciocinar e saber? Nem todo testemunho edifica. Tem testemunho que não edifica, ele causa barburinho, confusão dentro da igreja, como esse mesmo. Não tinha necessidade disso. Aí a irmã foi lá para dentro, os obreiros levaram lá para dentro, o marido foi atrás, o marido já estava chorando, envergonhado. O pregador pálido, sentado. Alguns crentes de antena ligada, que tem crente, irmão, que ele tem uma curiosidade doente. Ele não é liberto, ele é bisbilhoteiro, fuxiqueiro, né? Fofoqueiro, assim, com as antenas ligadas. O que está acontecendo? Gente, não posso perder esse babado. Tem crente que é assim. Aí foi alguns assim, crente bem suave, já levanta logo para ir ao banheiro, só para... Outros levantam para beber água, outro vai lá para fora. Os irmãos muito inteligentes fecharam a porta da secretaria e tesouraria, botaram a irmã lá dentro, ela chorando muito. O marido destruído. Mas aí fui tocar numa ferida assim, um negócio ruim. E fiz a oração, depois que terminou a oração, eu dei uma palavra bem demorada para tirar aquilo da mente do povo, botei um louvorzão, depois encerramos o culto. E aí eu acertei a tampa do pregador. De qualquer um eu acerto. Vai ser moleque assim, lá na casa de Jezabel, me erra, fala sério, menino do buchão, menino de calça curta, imaturo. Deus me livre. Tenho visto cada coisa dentro de igreja que você olha assim, se olhou, viu a mulher lá, reconheceu, lembrou, passa para frente. Mas não é edificação nenhuma nisso. Coisa feia, cebosa, nojenta. Destruiu. Aí, por isso que pregador dentro de igreja, pastor, o senhor é contra pregador? Não. Só tenho algumas experiências amargas. O senhor é contra? Não. Sou a favor, gosto de convidar pregador, cantor, nada contra. Mas alguns têm tirado a minha paz, porque deixa o angu de caroço lá, derramou o leite, o caldo azedou, depois fica ali meio desconfiado, vai embora e ficou ali. O problema está ali agora. A mulher querendo sair da igreja, triste, o marido envergonhado, sem poder olhar para a cara de seu ninguém,
alguns obreiros rindo de cantinho de boca, quer dizer que a sua mulher nem sabia disso. Sua esposa era assim, é? Rapaz, coisa interessante. Quem diria, hein? Viu aí? Para que isso? Se edifica em quê? Quero dar bem-vindo aqui a Vanilde, paz do Senhor, boa noite. Saúde, Vanilde, para você e toda a sua família. Um abraço aí no Kleber, meu amigão do meu coração. Então, tem que vigiar nessas coisas. Quando você for contar um testemunho na igreja, vigia com o que você vai falar. O bom mesmo é você chamar o pastor ou a pastora, sentar e falar. Vou contar assim, 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 o senhor acha certo, a senhora acha certa, você vai edificar, tal, 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 para depois não estar falando bobagens. Que aquilo que você pensa que edifica, não vai edificar, vai desgraçar, entendeu? Chamei o pregador, falei para ele, rapaz, como é que você faz uma coisa daquela, meu irmão? Você estava com uma cabeça onde? Ei, pastor, me perdoe, me desculpe. Aí fui lá dentro, estava o rapaz lá envergonhado, pastor, que tá difícil para mim agora ficar nessa igreja. Eu digo, para com isso. Conversar com a irmã. A irmã passou quase uns 3 meses para voltar ao normal. Passou um tempo sem ir na igreja, fui visitar várias vezes. Então a festa trouxe benefício de quê? Entendeu? Então tem coisa, irmão, que às vezes nem compensa fazer, chamar, porque em vez de edificar, desgraça é tudo. Então fecha aqui o parêntese que eu abri. O que é que o senhor acha, pastor, de contar testemunho, né? De falar o testemunho, eu acho isso daí. Edifica, edifica, serve de exemplo, estimula a fé dos irmãos, aumenta a fé de algumas pessoas, mas tudo isso fazendo com sabedoria. Cuidado, porque tem testemunho que na verdade é um verdadeiro testemunho, triste. Nada edifica, nada de nada, e ao invés de ajudar, atrapalha, né? Então, foi isso aí. Jesus disse ao endemoniado gadareno, não me segues, fica aqui na tua região e pregas a palavra. Pregas a libertação que Deus fez na tua vida. E ele ficou pregando ali, como missionário, anunciando as boas novas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então aqui, ó, vamos aqui, né? Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Era noite, depois de uma assombrosa tempestade, Jesus chega a um lugar deserto, íngreme e cheio de cavernas. Ele desembarca num cemitério. É um filme de terror, onde havia corpos expostos, alguns deles
já em decomposição. O lugar em si já colocava medo nos mais corajosos, não é todo mundo que tem coragem de ir a cemitério, não é todo mundo que tem coragem de enfrentar um exorcismo, não é todo mundo, não é todo crente que tem coragem. O irmão Milton colocou aí, Marcos capítulo 5, versículo 1, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, cemitério, um homem com espírito imundo. Obrigado, irmão Milton. Beijão no teu coração. Veja que é um filme de terror escrito pelo evangelista Marcos. Aí você diz, mas o Marcos estava presente lá? Tudo indica que quem citou para Marcos foi o apóstolo São Pedro. Marcos andava muito com o apóstolo São Pedro. E tudo indica que foi Pedro que citou para ele esse acontecimento. Então, não é todo mundo que tem coragem de entrar em cemitério. Não é todo mundo que tem coragem de participar do exorcismo. Aí, alguém pergunta, pastor, o senhor já participou de exorcismo? Sim, eu já participei de exorcismo. Eu vou contar aqui, no velho e querido Pernambuco, já aconteceu um caso tenebroso. Eu tive um baita do medo, de um susto, porque eu não sei se era diácono ou era auxiliar de trabalho, Assembleia de Deus, Ministério CGADB, congregávamos ali e trabalhávamos numa campanha de evangelização. A gente saía nas ruas de Juripiranga, Paraíba, e nas ruas de Ibiranga, Pernambuco. São cidades interestadual, E a gente ali visitava rua por rua. Nessa época eu morava na Ibiranga, Rua Desembargador João Paz, número 301, morava ali. E eu era a liderança da campanha de evangelização da Assembleia de Deus. Sempre quando terminava a escola bíblica dominical, a campanha de evangelização saía nas ruas de Juripiranga, de Ibiranga, para ganhar almas, e o desejo da campanha era trazer esses novos convertidos ao culto à noite, para se apresentar na igreja, culto público à noite, às 19 horas. 19 horas e 30 minutos, mais ou menos, começava o culto, ou 19 horas em ponto. Então, quando terminava a escola bíblica dominical, você está achando que ia para casa? Não. Hoje, termina a escola bíblica dominical, os crentes vai para casa para dormir, almoçar, dormir o sono da beleza,
que para mim nunca adiantou de nada, e à noite ir para o culto. No velho e querido Pernambuco, não era assim. Antigamente a gente saía da escola bíblica dominical, estou contando os detalhes, para entrar na possessão demoníaca, que já aconteceu comigo, já que estamos falando do endemoniado gadareno. Então, a gente sai da escola bíblica dominical, isso em jejum, detalhe, sem tomar café, jejuando, sai da escola bíblica dominical, reúne ali os irmãos, irmãs, e sai para a campanha de evangelização da Assembleia de Deus, rua por rua, casa por casa, aquele evangelismo pessoal, aqui e ali, em uma rua estratégica, a gente fazia culto relâmpago. Você sabe o que é culto relâmpago? Tem gente que não sabe, nunca nem ouviu falar. A gente fazia culto relâmpago e, quando não era o culto relâmpago, fazíamos o evangelismo de casa em casa, anotando o endereço, o nome das pessoas. Fiz muito culto relâmpago ali em Juripiranga, na praça, Juripiranga não, em Ibiranga, Pernambuco, na Praça do Jacaré. A gente fazia em frente à Igreja Católica, fazia ali na Praça do Jacaré, Caio Correia, na Paraíba, em Juripiranga, aquelas ruas ali. Tinha a Rua do Cemitério, que eu acho que é a Rua Sergipe, e a gente fazia muitos cultos. E ficávamos evangelizando, e evangelizava a escola bíblica dominical, terminava 11 horas em ponto, a gente reunia a campanha e ia evangelizar. Evangelizávamos até 3 horas da tarde, sol quente, aquele sol do Pernambuco, passarinho bate com uma asa e a outra se abana. Todo mundo de paletó e gravata. E naquele tempo ainda usava o colete embaixo do paletó. Coisa terrível, meu irmão. E ali, todo no paletó e na gravata, pregando o evangelho de casa em casa. Então chegamos ali na casa de uma senhora, fomos chamados por alguém: vocês são crentes, precisamos que vocês orem por alguém. E ali chamamos a equipe da campanha e fomos na casa de uma senhora que morava em uma casa, não lembro mais a rua, faz muitos anos, morava numa rua. Chegamos na casa da mulher, aquela casa de taipa, aquela taperinha, casa de pau a pique. Entramos na casa, né, daquela senhora, e ela estava ali na rede, deitada. A porta da frente, lá no Pernambuco, as casas, elas são de, não sei se os irmãos sabem disso, no Nordeste, no velho e querido Pernambuco, as portas das casas, aqui as portas são inteiras, lá as portas são partidas no meio.